Boa noite, companheiras e companheiros. Eu estou começando esse vídeo já com vontade de rir e tentando chamar a Michele, bem, a, a Pericrente, a, a primeiríssima, a ex-primeiríssima dama, né, que agora eu quase que a coloco na posição de Dona Maria, né, a rainha de Portugal, né, que foi conhecida como a Piedosa, que vocês conhecem mais como a rainha louca, né, a mãe de Dom João VI. E então, com uma grande diferença, Dona Maria, né, filha de Dom José, ela fez muita coisa pelo reino, muita coisa dentro do iluminismo. Mas eu não sou professor de história, eu não sou historiador. Isso aí vocês podem buscar o que foi o iluminismo, quem foi Dona Maria, né? A Rainha Louca, né? Mas eu comecei a rir e pensando, Michele Bolsonaro não foi à convenção do partido, não é? Com o lançamento da candidatura do seu enteado, do Flávio Rachadinha, o Tari Flávio. Tari Flávio. Bem, esse déspota, filho do presidiário, né? Do Mandrião Fujão, o bandido, que você já conhece todo a folha corrida. Não é que ele não tem currículo, tem folha corrida. Então, agora ela tampouco foi a, a essa convenção, né, onde Tari Flávio, o filho mais velho do Bozo, do presidiário, né, anuncia, né, em alto e bom som, quem vai ser o seu vice na chapa. Bem, um, um déspota, como tantos outros, né, que teve envolvido aí com pedofilia, com menina de 13 anos e roubo de dinheiro da tal da tal emenda parlamentar. Bem, isso não vem ao caso. Vamos nos ater ao que me provoca essa risada. Parece até Alice no País das Maravilhas, né? Mas nas Maravilhas Negras. Pois bem, ela não foi alegando, olha só, deve ser uma verdade incrível, alegando que tinha que realmente cozinhar para o marido, o presidiário, né? Que está em prisão domiciliar, mas preso. Alguém acredita que essa gente, com o dinheiro que Michele Bolsonaro recebe do PL, do Partido dos Trabalhadores, que nem é partido nem é liberal. Não, o Partido dos Trabalhadores não, do Partido Liberal, perdão, que nem é partido e nem é liberal, não é? Com o dinheiro, o soldo que o capitãozinho, né, que tentou explodir a editora do Guandu, jogou bomba em quartel, fez aquela toda, né? Isso está aí publicado no livro, né? O Cadete e o Capitão. Quem quiser ler, né? É só ler aí pela internet mesmo. Então, ela alega a ausência devido a ter que cozinhar para o marido. Você acha que Michele Bolsonaro deve saber fazer um ovo cozido? Bem, quem acredita nisso também deve acreditar em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa e outras coisas mais. Pois bem, enquanto se dá esse, esses pormenores, não é? É nessa, nessa, nessa terra
nessa terra de Camões, eu tenho que rir. E outras coisas também se passam no mundo externo. Olha só, louco de toda parte. E chamavam Dona Maria, não é? De a rainha louca, né? Que certamente acredito que sofria de grande depressão já no seu final de vida, após os 62, dos 72, 73 anos, quando veio a morar no Brasil. Então, Donald Trump, o extremista de direita do lado norte, não é? Depois de mais de ano e meio, o Brasil sem um embaixador americano, ele agora manda um mequetrefe qualquer de sobrenome latino, não é? Eu acho que é mais fácil de conduzir. Daí o seu chefe de Estado, não é? Então, ia mandar esse mequetrefe que foi recusado pelo Brasil. E simplesmente tirando o visto da embaixadora brasileira em Washington, na capital. Só coisas de louco. Por outro lado também, depois que aquele presidente argentino, Javier Milei, bem, um palhaço, não é? Com uma cara de doido. Bem, não somente a cara, aquela costeleta de doido, aquele comportamento totalmente fora do comum e do que manda o protocolo de um chefe de Estado, fez aqui no Brasil, quando da convenção do PL, né, que veio aqui como chefe de Estado sem pedir autorização ao governo brasileiro. E agora os argentinos estão bastante revoltados, porque o embaixador brasileiro na Argentina não retornou. Não retornou. E praticamente a massa argentina, né? E toda a mídia, que na sua maioria é sempre de direita, mesmo assim está sentindo esse dramalhão causado por esse estúpido. A única qualificação que eu consigo dar a esse elemento lá dos Pampas, não é? É coisa de fantasia, dá vontade de rir. E hoje, assistindo a última pesquisa, Quest, tudo bem, Lula está no topo, mas quando comparado a Flávio Bolsonaro, depois que se vê tanta coisa do tarifaço, do envolvimento desse déspota Tariflávio com... Tariflávio não, é o Rachadinha, né? Flávio Rachadinha, com o Vorcaro, que agora acho que vai fazer nova delação premiada, nova colaboração premiada, né? E vamos ver onde vai parar isso. Ele simplesmente, eu estou quase que prevendo. Eu não sou nenhum guru nem vidente, né? Porque para você ser guru tem que pelo menos vir de longe, para ninguém te conhecer. E muito menos vidente. Eu acho que vai acompanhar o pai. Já tem, a Interpol já está quase buscando lá nos Estados Unidos, que é o Dudu Bananinha. Aquele imbecil que disse que os Estados Unidos poderiam atracar no Brasil, em Brasília, não é, com o porta-aviões, em Brasília, no Lago Paranoá. Quer dizer, o Lago Paranoá ele não faz nenhuma conexão com o Atlântico. E eu não sei por onde esse porta-aviões ia passar. Certamente deveria ter hélice, né, ou turbinas
que pudesse transportar até o Lago Paranoá, em Brasília. Mas é um boçal. Aquele que falou que poderia acabar com o Supremo, com um cabo e um soldado. Pois bem, com tudo isso que eu estou falando, não é possível que esse elemento não tenha uma queda nas pesquisas muito mais brusca. É, 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 é indignante ver essa situação do Brasil. Olha, dá vontade de rir, como eu comecei a rir no vídeo. Dá vontade de rir. Mas a coisa é séria. Existe uma quantidade de idiotas e outros super idiotas. Hoje, por exemplo, eu me deparei com 2 na rua. Claro, eu não comento política na rua, mesmo porque essa gente não tem o mínimo conhecimento, né, de política. Então, eu não falo com política com ninguém, nem religião, nem nada disso. Mas eu vejo o seguinte: uma pessoa que não lê um jornal, uma pessoa que lê o jornal até através da mídia, né? Da mídia agora na internet, uma pessoa que não acompanha um jornal televisivo. Essa gente fica totalmente à margem, não é? Do que eu poderia chamar de um mínimo de bom senso para que pudesse chegar a um grau de, de uma mínima avaliação de qual poderia ser seu candidato, né, tanto para o executivo, né, da nação, quanto para deputados e tal, e outras posições mais. Então, é lamentável. Eu sinto tanto pelo Brasil, porque a quantidade de gente ignorante, sabe, é, é, é em um número muito elevado, muito elevado. E gente que não se preocupa, gente que simplesmente olha, não gosto de política, como se ele tivesse que amar a política, como se ele tivesse que ver a política. Ele não precisa ver a política, ele simplesmente tem que entender que até mesmo ele, esse elemento, essa pessoa, como cidadão, até mesmo os seus órgãos estão fazendo política, desde que ele acorda até que dorme. E depois que dorme também. Não, mas essa gente minha avó me ensinou a excluir do meu dicionário essas 2 palavras, pena e dó. Porque tudo aquele que tem pena, dizia ela, toma naquele lugar. E é verdade, né? Galinha, pato, peru, ganso, avestruz, todos. Então eu não sinto pena, mas é lamentável o que eu vejo. E pesquisa Quest sempre com aqueles mesmos dizeres, não? Diferença de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e tendo sido entrevistados, 2008, eu não sei por que essa cifra tão cortada, né? Essa numeração tão cortada, porque não somente 2000, né? Ou 3.000, ou 1.500, por exemplo. Não, tem que ter um 8 ou um 6. Eu não entendo isso bem, mas eu não sou do IBGE, eu não sou de pesquisa nenhuma, eu não sou pesquisador. Na verdade, eu acho que as pesquisas são, 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 são fruto de uma verdadeira estupidez, ignorância, sabe? Porque o primeiro-ministro da Rainha Vitória, eu acho que eu já falei isso em vídeo anterior, né? Benjamin Disraeli, já dizia que existem as mentiras comuns, né? As mentiras deslavadas, aquelas mentiras que mais processadas, né? E as pesquisas.
Então eu estou mais ou menos nesse parâmetro. E é isso. Eu, lamentavelmente, apesar de estar rindo no vídeo, eu sinto tanto pelo Brasil, sabe? Mas estou confiante na, na candidatura do presidente Lula e na, na sua quarta vez, né, sentando-se lá na cadeira do Executivo em Brasília. Então, muito obrigado a todos, boa noite e até a próxima.